Fala aí galera do Brasil, beleza? Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho do WannaCry, certo? Que foi um ransomware aí que criptografou dezenas de milhares de computadores em todo o mundo até o momento, tá? O que é o WannaCry, tá? Significa mais ou menos alguma coisa como vai chorar ou quer chorar, mais uma tiradinha aí dos hackers, né? O que é um ransomware, certo? Bom, basicamente, um ransomware ele criptografa todos os dados de um computador, certo? Sendo possível somente descriptografar através de uma chave que só quem criptografou vai saber. E vai ser normalmente os melhores, bem feitos ransomwares são dificilmente quebráveis, tá? Tá, e como é que isso ocorreu? A WannaCry se espalhou aí se aproveitou de uma falha do Windows chamado Eternal Blue. Não o WannaCry em si, e sim o grupo hacker, certo? Se aproveitou de uma falha chamada Eternal Blue, que se aproveita aí do CMD, certo? Do Windows, que é o serviço de compartilhamento, que está lá no Exploit Database, até quem quiser dar uma procuradinha lá, é o MS-17-10, tá? Que foi roubado, né, da NSA e está sendo utilizado aí para fazer esse ataque em massa. Provavelmente está sendo utilizado, né? Não temos até o momento completamente certeza, mas provavelmente está sendo aí utilizado para esse ataque, tá? O que esse ransomware faz? Ele basicamente se aproveita dessa vulnerabilidade para estar aí executando comandos arbitrários no seu Windows e vai estar criptografando basicamente todos os seus arquivos, sendo impossível descriptografar. Tá? A telinha que aparece mais ou menos essa aí, Oops, your file has been encrypted, que é basicamente os seus arquivos, né, foram criptografados. Aí ele diz o que aconteceu com o meu computador, seus arquivos importantes estão criptografados, muitos dos seus documentos, fotos, vídeos, banco de dados e outros arquivos não são mais acessíveis, barará, barará, e pede um resgate em Bitcoin, tá? O que aconteceu ali foi o seguinte, tá? Depois que o computador foi criptografado, ele continua a se espalhar, tipo uma worm. Bom, ele começa a fazer um scan ali e continua a se espalhar para conseguir atingir o máximo de computadores possíveis, certo? Esse computador acaba atuando aí como mais um da colmeia, né, digamos assim, para estar infectando outros computadores, tá? O vírus, o WannaCry 1.0, vamos dizer assim, foi... eles conseguiram controlar, certo? Um jovem, que eu não me lembro ao certo o nome, ele conseguiu... Eles estavam olhando lá, né? Muitas pessoas de segurança da informação do mundo estavam aí prestando atenção nesse ransomware e querendo uma amostra para estar testando, para estar vendo qual o comportamento dele, certo? E um jovem acabou vendo lá em um código comentado, algo do gênero, que tinha um link que ele tentava fazer uma requisição web, né? Ou seja, ele tentava entrar em um URL bem louco e ele não conseguia fazer essa requisição. Isso ali trabalhava como mais ou menos um freio, certo? A hora que eles quisessem parar, era só eles irem lá e comprarem aquele domínio, certo? Que tudo iria parar. Então foi isso que ele fez, ele comprou o domínio e acabou parando aí os ataques, pelo menos por um tempo no mundo inteiro, certo? Depois de um tempo, obviamente, como já era de se esperar, eles foram lá e lançaram o WannaCry 2.0, que não tem mais isso aí, e que continua se alastrando loucamente pelo mundo, né? Então é isso que eu acho que vocês deveriam saber do WannaCry. Ele é um ransomware onde atingiu mais de 200 mil computadores até o momento, certo? Dizem que deu mais de 1 bilhão de prejuízos, e não é de se duvidar, pela quantidade de mais de 100 países infectados, incluindo o Brasil. Então, eles se aproveitaram de uma falha do Windows, onde o Windows já corrigiu esse patch, tá? No patch de atualização, eles já mandaram e corrigiram essa falha, que normalmente é atualizado automaticamente. Porém, quem não foi atualizado ficou invulnerável e muitas pessoas acabaram
sendo vítimas do ransomware, certo? Então, o que deixo aqui de recado para vocês é que sempre atualizem seus OS, né? Assim dizendo, e que mantenham seus antivírus, não entrem em coisas que não baixem, por exemplo, né? Arquivos que possam estar infectados, porque não existe só esse tipo de ransomware, não existe só esse tipo de malware, existem inúmeros outros que você pode estar vulnerável também. Então lembre-se, sempre cuidem, se você tem uma empresa, se você trabalha numa empresa, faça o máximo para que mantenha todos os OS dessa empresa totalmente atualizados, tá? Então é isso aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, valeu, se inscreva-se no canal e até a próxima.